Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem aqui no canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. É um prazer estar com você em mais uma transmissão da mensagem da Palavra de Deus e também do nosso momento de intercessão. Nossa igreja está passando por uma fase de transição. Nós tínhamos nosso espaço ali na rua Roma 103, mas já estamos providenciando a entrega do espaço à imobiliária e nos preparando para um novo tempo na nossa igreja. É uma fase, aí vai durar uns 2 ou 3 meses, tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Então, mês de agosto, mês de setembro, possivelmente outubro, ainda estaremos nessa fase de transição. Nessa fase de transição que vai acontecer o quê? Nossas reuniões serão híbridas. Nós continuaremos existindo como igreja. Então, nós estamos fazendo hoje nossa celebração virtual, como era na época da pandemia, e estamos nos preparando para termos alguns encontros presenciais na casa de alguns dos nossos irmãos e irmãs. Então, eu queria que você anotasse na sua agenda os nossos próximos passos. Hoje estamos virtualmente. Domingo que vem, o último domingo do mês de agosto, teremos nossa reunião na casa da nossa irmã que cedeu o nosso espaço. Nós não vamos comunicar qual o nome da casa, nem o endereço, para que não fique esse constrangimento de pessoas que queiram ir, mas aí fica aberto para todo mundo. Só, olha, meu irmão, minha irmã, você que está chegando agora, você que está conhecendo nossa igreja, gostaria de conhecer a nossa reunião presencial? Por favor, coloque aí no chat um link, um telefone, o WhatsApp ou o seu e-mail, e nós vamos entrar em contato com você, passar o endereço certinho, tá bom? Será um prazer receber você em nosso encontro de comunhão. E será domingo que vem. Nós, inclusive, teremos nossa celebração da Ceia do Senhor, vamos ter nosso momento de comunhão no próximo domingo, na casa de nossa irmã em Cristo, que está nos recebendo com tanto amor e carinho. Será às 18 horas do domingo que vem. Hoje nós faremos nossa reunião aqui da seguinte maneira: nós vamos ter a mensagem da palavra de Deus e logo em seguida teremos um momento de intercessão. Então, você que está precisando do socorro de Deus na sua vida, você que precisa das nossas orações, escreva aí no chat ou nos comentários o seu pedido de oração. É a maneira de você expressar diante de Deus sua necessidade. E com muita presteza, muita alegria no nosso coração, nós queremos servir a você com as nossas orações, tá bom? Não deixe de fazer isso, vamos estar em oração por sua vida ao final desta mensagem. Agora nós vamos ter o nosso momento de meditação da palavra de Deus. Segue aqui a nossa apresentação, como nós temos feito regularmente, e para nós é um motivo assim de muita responsabilidade isso, porque nós estamos comprometidos com o evangelho de Jesus Cristo. Nossa igreja é uma igreja que zela pela palavra de Deus, zela pela reflexão bíblica. Pelo menos eu, como pastor, eu tenho me empenhado em oferecer uma análise bíblica apurada, uma aplicação dos ensinos da palavra de Deus à nossa vida. Mensagens bíblicas que estejam ligadas à nossa vida. E durante esses dias estamos refletindo sobre a carta de Paulo aos Filipenses e escolhemos esse sugestivo título, Sem Medo de Ser Feliz, porque Paulo está se dirigindo a uma igreja para quem ele gostaria de que as dificuldades que impedem a felicidade humana fossem descartadas, colocadas de lado, e que a igreja tivesse muitas e muitas razões de felicidade e de alegria. E nós vamos seguir a palavra de Deus, com a palavra de Deus hoje, na terceira mensagem desta série, esta série que vai tratar hoje
sobre as ambições materiais. As ambições materiais podem impedir qualquer pessoa de ser feliz. Muitas pessoas sofrem porque não têm um carro, não têm casa, não têm salário, não têm aquela condição necessária para viver. Mas olha, meus amados irmãos, nós precisamos superar isso, porque nós podemos ser felizes apesar de algumas necessidades não terem sido supridas. É isso que Paulo vai tentar dizer à igreja de Filipos, que era uma igreja sofrida, era uma igreja que passava por dificuldades. Quer saber do que é pobreza? Pense em alguém que está vivendo como escravo, alguém que está vivendo explorado, alguém que está sendo perseguido, além disso, né, ainda ser perseguido por causa da sua fé. Era exatamente essa condição dos crentes na cidade de Filipo. Então, Paulo vai dizer, gente, olha, não é porque você perdeu sua casa, não é que você perdeu o seu dinheiro, os seus móveis, que você vai ficar infeliz, não. Levanta a cabeça. Deus tem algo melhor para nós. Eu quero ler o texto da palavra de Deus que eu escolhi para esta noite. Está em Filipenses, capítulo 3, verso 19. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus, com D minúsculo, é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Parece que Paulo está falando de um tipo de problema das pessoas que envolvem as pessoas gananciosas, egoístas, sovinas dos nossos dias atuais. Pessoas individualistas dos nossos dias. Pessoas inflexíveis, que só pensam nos seus próprios interesses. Acho que Paulo está falando a essas pessoas. A igreja de Filipos tinha gente assim? Tinha, mas não era a igreja querida, queridinha do apóstolo Paulo? Mas igreja tem gente, e onde tem gente tem problema. Não é isso, meus irmãos? Não é isso, minhas irmãs. Igreja tem as suas dificuldades, sim. Igreja tem os seus problemas. E existem pessoas dentro da igreja que ainda não se desapegaram, que ainda estão presas a um sentimento de acumulação, de aquisição de bens, de se tornarem pessoas com muita coisa, né? Pessoas que não percebem, mas que desenvolvem atitudes gananciosas, atitudes interesseiras, atitudes vaidosas, né, muitas vezes, né? São pessoas que tratam a questão da relação com os bens materiais como um fator importante, como se aquilo regesse a sua própria vida. Mas Paulo vem e diz que a maior fonte de alegria e de felicidade para todo cristão não são os seus bens materiais, não é a sua riqueza material, mas a sua identidade com Cristo. Me lembro quando eu fui visitar uma cidade no interior da Paraíba, um pastor de uma igreja comprometida com o evangelho, como é a nossa igreja. Então ele disse que tinha um problema muito sério na cidade, porque quando ele ia pregar o evangelho para pessoas carentes, as pessoas perguntavam: "E aí, pastor, quando é que eu vou receber a minha bênção? Quando é que vai vir o meu carro 0 quilômetro, a minha casa de luxo, a minha empresa rentável? Quando é que eu vou ter essas coisas, o meu próprio negócio? Quando é que eu vou ter isso, uma conta bancária gorda?" Porque eles se baseavam em certos pregadores que prometem isso. E prometem até mesmo dentro de um instrumento de barganha, para barganhar a fé de pessoas ingênuas. E ele queria exatamente mostrar isso, que a nossa felicidade não consiste na aquisição dos bens materiais, mas na formação de nossa identidade com Cristo.
Isso vem primeiro, vem antes de qualquer coisa. Ah, então quer dizer que eu não vou ter melhoria de vida? Se olha, meu irmão, minha irmã, se o seu coração está preparado para isso, para você saber lidar de forma cristã com ser colocado no muito, a primeira coisa que você tem que aprender é servir a Deus no pouco, ser fiel no pouco. É isso que precisamos aprender. É aí na sua vida, do jeito que ela está, que Jesus Cristo precisa encontrar morada, estar em seu coração. Então, meus irmãos, olha o que Paulo diz logo no começo do capítulo 3. Ele já começa o capítulo 3 dizendo: finalmente, meus irmãos, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Não se alegrem porque vocês têm. Se alegrem porque vocês pertencem ao Senhor em primeiro lugar. É isso que eu queria que vocês entendessem. É interessante que essa ideia das condições materiais, né, era trazida pelos judeus. Os judeus cristãos influenciados pela fé judaica, eles invadiam as igrejas, eles entravam nas igrejas e ficavam ensinando certas doutrinas diferentes na igreja, né? E aquilo trazia um certo constrangimento para as pessoas, porque as pessoas achavam que a vida era exatamente aquilo, e que aquilo é que dava sentido às pessoas se tornarem donas de si. E Paulo diz que não. Não, gente, eu já fui isso aí que vocês estão dizendo, e estou dizendo que isso não leva felicidade para ninguém. Paulo usa sua própria experiência de vida para afirmar que a vida com Cristo, em Cristo e por Cristo é o melhor bem que todos nós podemos possuir. Então, para a gente ficar bem claro quanto a isso, viver de acordo com os propósitos de Deus não é alguma coisa fácil, porque a gente tem que saber lidar com aquelas circunstâncias difíceis que nós temos. E muitas vezes, resultado de situações motivadas pela desigualdade social para a qual o evangelho se opõe, muitas vezes ligadas a condições assim materiais precárias, que a palavra de Deus diz que Deus se importa com a pobreza, com aqueles que passam fome, com aqueles que têm necessidade. Mas daí você, meu irmão, minha irmã, achar que para você ser feliz, ter a bênção de Deus na sua vida, tem que passar por isso, isso é já uma outra coisa. Paulo está falando que a igreja precisa lidar com isso. A igreja precisa saber lidar com essas circunstâncias difíceis. Como que a gente pode lidar com isso? Até que ponto eu preciso de recursos para a minha vida? Que tipo de recursos que eu preciso para viver? Eu gostaria que a gente pudesse perceber isso, né? Paulo, por exemplo, era uma pessoa muito bem de vida. Ele talvez fosse até considerado aí, porque ele era cidadão romano e era também um líder judeu, um líder religioso judeu importante, ele poderia considerar sua própria vida uma vida segura, tranquila, feliz. Ele diz que ele era uma pessoa circuncidada, ou seja, ele era judeu legítimo. Ele pertencia a uma tribo de Judá, a tribo de Benjamim. Ele diz que ele teve um processo de formação para se tornar um fariseu, que era o tipo de gente boa, gente de bem da sociedade do seu tempo. Ele diz ainda que ele era zeloso com a lei de Deus, ele cumpria com a palavra de Deus. Ele chegou até a perseguir aqueles que os judeus consideravam como inimigos da religião judaica, os inimigos de Deus, que era a igreja de Jesus. Ele perseguia cristãos. Então, ele diz: eu tinha tudo, eu fazia tudo que todo mundo gosta, que todo mundo acha que é certo, que todo mundo faz o bem. Mas sabe o que aconteceu com Paulo? Olha o que ele diz, né?
Ele diz: eu passei a considerar tudo que eu achava que era lucro como perda por causa de Cristo. E ele entende que aquela circunstância que ele estava vivendo era uma resposta de Deus para a sua vida, porque tudo aquilo que ele experimentou antes não era determinante para a sua felicidade. Ele chega a dizer: eu considerei todas as minhas virtudes, todos os meus valores, todos os meus bens, toda a minha riqueza, toda a minha inteligência, todo o meu conhecimento, todo o meu status social, eu considerei como esterco para poder ganhar a Cristo. Eu abri mão de tudo para ganhar a Cristo. Eu considerei todos esses valores materiais que a sociedade valoriza, eu considerei como coisa menor. Ele chama de esterco. Eu acho interessante porque esterco não é uma coisa tão ruim assim, mas, pastor, são fezes, né? Não, mas esterco é uma palavra utilizada pela agricultura como um fertilizante para o solo. Então, gente, olha, tudo bem, não é tão ruim assim, não, né? Não pense que é uma coisa tão ruim assim. Mas eu considerei como coisa menor, como coisa que fica por baixo, como coisa que pode até ajudar, mas é aquilo que vai dar força na minha vida é o meu caminhar com Jesus. Olha que expressão bonita do apóstolo Paulo, né? Então, meus irmãos, eu gostaria que você entendesse essa palavra. Paulo queria muito que os cristãos pudessem seguir bons exemplos de cristãos e cristãs que não se apegavam, cristãos e cristãs que são desprendidos, cristãos e cristãs que não são acumuladores, que têm o seu coração aberto para servir ao outro, para colocar a sua vida à disposição do reino de Deus. Ele diz assim no versículo 17: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Sejam dedicados a isso, se apeguem com esses exemplos, não dessa gente que vem ensinar teologia esquisita na vida da igreja. Não foi isso que a palavra de Deus nos ensinou. Nós precisamos aprender a sermos mais dedicados àquilo que o Senhor nos propõe. Essas pessoas que ensinam esse tipo de doutrina são, na verdade, verdadeiros inimigos do Evangelho. No verso 18 tem uma palavra dura de Paulo sobre isso. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Pessoas gananciosas, pessoas interesseiras, pessoas egoístas na igreja, pessoas acumuladoras na igreja, são verdadeiros inimigos do Evangelho. Anote aí para você não esquecer. É uma frase que eu tive pensando quando estava preparando esta mensagem, que é alguma coisa que nós, como cristãos hoje, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, nós precisamos afirmar. Para vencer as pressões de um mundo secularizado, consumista como esse que nós vivemos, é preciso substituir o consumismo pela solidariedade, o egoísmo pela empatia, a ganância pela generosidade e as inquietações da vida pela esperança. Precisamos aprender a lidar com essas circunstâncias, a desenvolver esse sentimento de desapego com a vida e maior apego com Deus, de desprendimento com os valores materiais e maior comprometimento com os valores do reino de Deus. Amém?
Nós precisamos aprender a fazer isso. Portanto, a nossa pergunta hoje, na nossa mensagem, para a gente colocar em prática, é aquilo que levou o apóstolo Paulo a pensar nisso. Quando leio esse texto, salta aos olhos essa pergunta, que é crucial. Como podemos vencer nossas próprias ambições materiais? Que está na gente. Claro, eu também gosto, eu quero ter o meu carro melhor, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter uma formação melhor, eu quero ter uma remuneração melhor. É normal você ter isso. O problema é quando isso começa a tirar do outro para que você tenha. O problema é quando isso também prende você de se tornar uma pessoa mais envolvida com o reino de Deus, mais comprometida, mais solidária, mais amiga de todo mundo, uma pessoa mais amável com todos e todas. Então, eu quero apontar aqui algumas circunstâncias que o apóstolo Paulo levanta no capítulo 3 da carta aos Filipenses, sobre como podemos ser felizes ou vencer esse grande inimigo da felicidade, que é o apego aos valores materiais, às nossas ambições materiais. O primeiro, aprofunde o seu conhecimento a respeito de Jesus. Precisamos conhecer mais Jesus. Precisamos saber mais sobre a graça e o amor de Deus por todos nós. O apóstolo Paulo, ele diz lá na sua palavra que precisamos conhecer mais a Cristo, precisamos saber mais sobre a sua morte e ressurreição. Mas, meus irmãos, conhecer Jesus é muito mais do que ter informações sobre ele. Conhecer Jesus é colocar em prática na vida seus valores, princípios e ensinos. Ninguém, meus irmãos, precisa de mais um estudo bíblico para poder ser uma pessoa melhor diante de Deus. Precisa de quê? Precisa tomar a decisão de entregar a sua vida, de colocar em prática, de praticar os seus ensinos. O conhecimento que precisamos ter de Jesus é um conhecimento prático. Ele diz assim: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Eu quero ser como Jesus, desapegado, desprendido, comprometido com um propósito de vida. É isso que eu quero para a minha vida. A segunda coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, é que nós precisamos ter alvos mais altos, mais nobres, mais assim, elevados para a nossa vida. Precisamos sonhar mais alto, precisamos ter aspirações maiores, precisamos ter uma visão mais ampla do propósito de Deus para nós. Eu entendo, meus irmãos, que a vida não se resume às nossas circunstâncias. Diferentemente do filósofo que disse que eu sou eu e as minhas circunstâncias, mas olha, meus irmãos, a nossa vida é maior do que as nossas circunstâncias. É maior daquilo que você possui. Existem coisas muito mais amplas que Deus gostaria de compartilhar conosco, alegrias maiores, valores mais nobres. E Jesus nos chama para um modo de vida em que a gente possa olhar, não medindo em quantidade, mas medindo em qualidade, uma vida que vale a pena ser vivida. E, meus irmãos, nós precisamos colocar em prática isso na nossa vida diária. Colocarmos em prática esse ensino de Jesus. Paulo diz assim, nos versículos 13 e 14: Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado. Não, eu não cheguei a essa vida plena assim, de realização pessoal, não. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para esse ideal mais nobre, para essa vida mais digna,
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A terceira coisa que precisamos fazer é valorizar as nossas pequenas realizações, as nossas pequenas conquistas. Sim, meus irmãos, a vida não é feita das grandes coisas, das grandes fortunas, dos grandes bens. A vida é feita das pequenas coisas. Se Deus está te dando o privilégio de partilhar das grandes coisas, se alegre por isso, glorifique a Deus na sua vida, mas nunca se esqueça das suas pequenas conquistas, das suas pequenas realizações, das pessoas mais humildes que estão ao seu lado, das coisas mais comezinhas que talvez você não entenda, mas elas ajudam você a se tornar uma pessoa melhor. Olha, meus irmãos, suas pequenas conquistas foram o que ajudou você a chegar até aqui. Dê valor a elas, meu irmão, minha irmã. Glorifica a Deus por essas pequenas coisas que te ajudaram a ser quem você é. Agora, eu digo uma coisa para você. Aquele que te ajudou a chegar até aqui, ele pode fazer muito mais pela sua vida. Ele pode te dar muito mais. Ele pode fazer grandes realizações, mas é ele. Que palavra bonita. Paulo diz assim, meus irmãos, olha, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Seja feliz com o que você tem, meu irmão. Seja feliz com a sua família. Seja feliz com a tua profissão. Porque se você for fiel e feliz no pouco, pode ter certeza, um mundo de possibilidades está aí à sua frente. Porque o Deus que te colocou nesta situação, ele pode te dar muito mais. É preciso apenas que a gente abra o nosso coração para aquilo que Deus tem projetado para nós. Amém? Eu queria deixar ainda uma quarta palavra de Paulo sobre o que podemos fazer para poder vencer essa gana por circunstâncias melhores, por condições materiais melhores. Paulo nos chama para uma vida de cidadão do mundo. Uma expressão do Dietrich Bonhoeffer, na sua carta da prisão, quando ele dizia do conceito de mundanidade, muitas vezes mal interpretado na igreja. Nós não somos cidadãos extraterrestres, meus irmãos. Nós não somos cidadãos de uma pátria fora daqui, nós somos cidadãos terrenos. Claro que sem abrir mão da nossa condição celestial, mas a de celestial está longe. O grande privilégio da vida cristã é saber viver no mundo como uma pessoa que pertence a uma outra realidade. Não a realidade material do mundo, mas viver isso no mundo. Viver essa realidade de pessoas celestiais, de pessoas espirituais no mundo em que vivemos. Pastor, como é que se faz isso? Como é que se consegue chegar a esse ponto? A vida cristã, meu irmão, minha irmã, deve ser experimentada na esfera pública, não no nosso nicho da igreja, não na nossa redoma de segurança, mas lá onde as pessoas carecem de bons exemplos de pessoas que têm o temor de Deus. Você é um exemplo possível para isso. E é lá na esfera pública que você vai viver a sua fé. Paulo, ele deixa claro que nós temos uma cidadania celestial, sim. Nós somos membros da pátria celeste, mas não deixamos de ser cidadãos da pátria terrena. E a condição que temos a viver no mundo é essa mesma que nós vamos desfrutar nos céus. Essa condição de cidadãos da pátria terrena corresponde a essa vida ética, moral,
que nós precisamos ter diante de Deus. A esfera pública da expressão de nossa fé deve ser resultado do nosso compromisso com Deus. Portanto, irmãos, Paulo diz assim aos Filipenses: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nunca esqueça disso. A sua conduta no mundo deve ser pautada por essa esperança, por essa confiança de que você pertence a uma outra esfera, a uma outra realidade, sem abandonar, sem tirar o pé do chão, sem deixar de pertencer à sua sociedade, à sua comunidade, à sua família. Você tem compromisso com ela. E compromisso como cristão, como membro da família de Deus, como cidadão dos céus. Para a gente concluir essa palavra, meus irmãos, quero deixar com você um versículo para você levar para casa. É um texto que encerra o capítulo 3 da carta aos Filipenses. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. O Senhor está olhando para nós. A principal realização do cristão não é o que ele possui nesta vida aqui, mas é saber que a sua vida já é semelhante a Cristo, porque é isso que vamos viver por toda a eternidade. Até mesmo nas lutas, nas provas, nas maiores dificuldades e carências que podemos passar, nós podemos sermos felizes por sabermos que a nossa vida é semelhante à de Cristo. Amém? Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Eu quero, nesse momento, convidar você a orar comigo, a fazer uma entrega pessoal de sua vida a Jesus. Quem sabe você é uma pessoa que está assim ansioso, porque está lhe faltando alguma coisa e você acha que se você conseguir isso, você poderá ser uma pessoa feliz. Eu convido você a mudar o seu entendimento e permitir que Jesus entre no seu coração agora, controle sua vida, transforme você num cidadão dos céus. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus agora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esta palavra. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a fortalecer a nossa confiança no Senhor. Tu sabes, ó Deus, que o teu povo tem necessidades, todos nós temos necessidades. E elas, ó Deus, no mundo em que vivemos, são muito importantes para cuidarmos bem dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios, das nossas dívidas. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha suprir, conforme a tua bondade, essas necessidades. Mas, acima de tudo, Senhor, nos fortalece, nos encoraja para sermos cidadãos dos céus, dignos do Senhor, dignos de carregarmos o teu nome no mundo em que vivemos, para que possamos dar bons testemunhos na carência e na fartura, em todas as circunstâncias. Possamos demonstrar ao mundo o quanto nós confiamos na tua graça e o quanto o Senhor dispensa o seu amor por todos nós. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, que colocou o seu pedido de oração aí no chat, a orar junto comigo. Temos alguns pedidos de oração da nossa igreja e eu queria citar alguns deles. Temos nossa irmã Valéria, que sempre precisa das nossas orações, está sempre intercedendo, junto com seu marido Oliveira e a sua filhinha Maria Alice. Temos a nossa irmã Daileide, que está passando por um tratamento bastante intenso de hérnia de disco, tem dificuldade de se movimentar. Pedimos as orações dos irmãos, inclusive fora desse momento de celebração, para que sustentem a nossa irmã Daileide em oração. Temos também as famílias da igreja, e nunca esqueço do pedido
da nossa irmã Cristina, que sempre pede pela sua família. E vamos orar, então, pelas famílias da igreja, de um modo geral. Também a nossa irmã Ilva sempre pede oração pelos seus filhos, pelos seus genros e nora, pelos seus netos e netas, pelos seus bisnetos e bisneta. Nós vamos orar por eles, para ela, o desejo do coração dela é que todos eles venham ao conhecimento de Jesus. Amém? Então feche os seus olhos agora, fale com Deus. Pai de amor, nesse momento de intercessão, queremos elevar o nosso pensamento ao teu trono de graça e suplicar as tuas bênçãos para todos aqueles que clamam ao Senhor nesta hora, que colocaram pedidos de oração na tua presença, especialmente, ó Deus, os nossos pedidos permanentes de oração, como é o pedido que a nossa irmã Valéria sempre faz pela sua saúde e pela sua família. Também a nossa irmã Daileide, que está passando por um momento de tratamento muito intenso, que ela seja recuperada para a glória do teu nome. Pela nossa irmã Ilva, Senhor, que pede pela sua família. E especialmente, Senhor, pela nossa irmã Cristina e sua família, que ela tenha a alegria de ver toda a sua casa servindo ao Senhor. Ó Deus, abençoe nossa igreja nesse momento de transição. Que o Senhor aponte os caminhos, abra portas, Senhor, nos dê sabedoria para lidar com esta fase. Também quero te pedir, ó Deus bendito, por aqueles que colocaram seus pedidos de oração nesta hora, seja escrito, seja também nesta oração que estão fazendo na tua presença. Que o Senhor ouça o clamor de cada um e renove a alegria no coração de todos e todas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus. Chegamos ao final, então, da nossa transmissão, né? Quero agradecer sua presença aqui conosco, que é de grande valia. No próximo domingo, às 18 horas, nós estaremos presencialmente, mas não deixaremos de colocar aqui a nossa mensagem, a mensagem que será pregada durante o culto presencial. Eu convido você, ou para estar conosco, você coloca aí o seu desejo no chat ou nos comentários, mas também estar conosco assistindo a mensagem se você não puder estar presencialmente. Será a última mensagem da série Sem Medo de Ser Feliz. E vai ser muito importante ter a sua presença com a gente. Deus o abençoe. Um bom resto de domingo, uma boa semana na presença do Senhor.